Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais, tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Touro, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou passar detalhes, especialmente como anda a sua energia. Sempre que eu solicitar aqui a data do seu nascimento, é uma maneira de eu me conectar com você, então não hesita em deixá-la aqui nos comentários. O tarô de Touro hoje vai revelar que alguém da sua família com a letra M vai passar por algo com ela ou ele e eu vou te revelar tudo. Estou falando isso porque nós temos aqui a justiça que traz assuntos de ordem, questões de alinhamento no núcleo familiar que pode ter acontecido aqui na questão do inconsciente. E quando vem a torre, mexe com situações tanto materiais quanto espirituais. Atinge os dois cenários, espiritual e terreno. E logicamente isso cai principalmente na estrutura, na família. Tem uma questão aqui que um ente querido, um familiar, pode estar precisando desmoronar mentalmente um conceito que tinha contra você. E isso me refere muito ao caminho do meio. Até porque nós temos a temperança que representa um remédio após um corte duro, após uma situação abrupta que vem acontecendo em família, que vem acontecendo aqui no núcleo, perto da sua casa, e que pode misturar aqui dores do passado, questões que às vezes vocês programam o futuro, mas não conseguem ver saída, solução. E isso pode ser um processo aqui de reorganização psíquica. Então nós estamos falando aqui com um excesso de espadas, que pode estar trazendo um jeito mais agressivo devido aos 5 de espadas de resolver contrapontos, ou também pode haver contratos invisíveis que precisam ser desfeitos a partir de hoje, para que vocês comecem o novo ciclo de 2026 com o pé direito. E para isso você precisa buscar aquilo que te traz segurança, aquilo que te traz firmeza. Já realize o teu primeiro decreto escrevendo aqui nos comentários: eu permaneço firme ao sagrado. Repetindo: eu permaneço firme ao sagrado. A grande orientação aqui da sua leitura pode ser algo que vem afetando o campo energético, o laço familiar de vocês, talvez por uma postura dessa pessoa específica, e que agora isso precisa intervir através de uma observação, de uma lucidez de ambas as partes e também, lógico, colocar limites claros, porque se a justiça está aqui, pede uma neutralidade, não somente sua, mas também quem está do outro lado. Ou seja, terão que colocar a mão na consciência, terão que ativar de alguma forma esse arquétipo da temperança, que pede compaixão sem aquele esquema de autossacrifício. Até porque no topo da mandala nós temos aqui algo muito direto, com 2 de copas, que mostra que uma conversa, uma maneira de ajustar os ponteiros do relógio, onde o destino já pode estar cobrando uma forma mais coesa,
coerente de vocês colocarem os pontos nos is e encerrarem uma coisa que vem reverberando nesse laço de sangue. E o que está acontecendo aqui é perto da sua casa. É situações que mexem não só dentro, mas também quem mora perto da sua casa. Porque pode haver familiares que também estão próximos e te visitam com uma certa frequência. E lá é onde acontece principalmente muita dissolução, onde precisa acontecer uma reorganização energética. Aproveita aqui que essa energia hoje de um limpa total, de um descarte, está disponível nessa leitura e começa a solicitar essa ordem não só no seu lar, mas no seu trabalho e em tudo que você for fazer na sua vida. Como é que eu faço isso? Você escreve aqui nos comentários: eu restauro a ordem divina. Repetindo: eu restauro a ordem divina. Aqui no topo da sua mandala, como eu havia falado, nós temos o 2 de copas, que mostra um propósito muito maior para que esse vínculo familiar volte a funcionar como antes, e pode ser justamente as alianças de espelhamento que vocês estão observando. Aquilo que está sendo forçado demais tende a cair por terra, caso contrário a torre não estaria aqui presente. E se tiver também emoções reprimidas, dependências afetivas ou expectativas que não foram verbalizadas, tudo isso vai ser desmistificado a partir de agora. Até porque nas questões ocultas nós temos aqui um 5 de espadas que pode ter representado até hoje um nó nessa questão familiar, mas hoje nós temos aqui chances de sobressair e buscar finalmente aqui a vitória, não uma vitória vazia de pessoas que passam por cima dos outros para sentir o gosto de ser vencedor. Isso não leva a lugar nenhum. E é como se ambos estivessem querendo sair dos 5 de espadas, que representa aqui os jogos mentais. Até porque nas questões passadas, com o cavaleiro de espadas, há atitudes impulsivas que vêm sendo herdadas de comportamentos, e hoje alguém nesse núcleo precisa aprender a lição, que a família é apenas uma e que vocês precisam sobreviver mantendo aqui esse tesouro de pé. Se tem palavras que não foram ditas, ou que usam filtros, ou que tomaram decisões precipitadas, pode se encerrar a partir de hoje um confronto direto, porque agora aquele padrão antigo, velho e obsoleto precisa ficar para trás. E principalmente eliminando qualquer tipo de barulho externo. Aproveita, já decreta aqui: eu dissolvo ruídos externos. Eu dissolvo ruídos externos. Não escuta palpite dos outros, que só levam aqui desavenças para a tua casa, para o teu lar, porque pode existir aqui, devido ao excesso de espadas, uma movimentação mental que, se você escutar pessoas de fora, isso gera desgaste emocional. Faz uma reunião familiar, coloca os pontos. Sei que muita gente não gosta, mas se vocês querem manter a harmonia da casa, é preciso ter o diálogo, a conversa, e não escutar aqui uma comunicação truncada que está vindo de fora, porque isso sim representa questões kármicas. Se você quer encerrar essa questão kármica de dentro do seu lar, escreve aqui nos comentários: eu retiro interferências kármicas. Repetindo: eu retiro interferências kármicas. Até porque a justiça está mostrando o momento de colheita e que vocês escolhem plantar igualdade e não conflito naquela situação que vinha afastando cada vez mais aqui os familiares uns dos outros, e hoje é como se houvesse essa justiça impondo limites saudáveis para que um não use de dureza e muito menos não se coloque no lugar do outro. Sentiu de alguma forma uma conexão? Deixa o teu like, o teu joinha, que isso ajuda o canal a crescer, e sem contar que isso volta para você duplicado. De alguma forma, se isso ressoou com você, escreve nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo:
essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações. A torre, eu senti no início da leitura que havia uma torre aqui. Dito e feito, ela se encontra no oculto, desmantelando as questões aqui antigas, vocês saindo de um sacrifício, começando a perceber agora 2 de espadas, como sair da cruz e da espada. Falei que havia uma família se completando, olha aqui o 10 de copas confirmando, vocês deixando para trás todas as questões que deixavam vocês em prisão mental. 5 de espadas, hora de acelerar o pensamento para que vocês se entendam. Coloque aqui as coisas a voltarem a andar e não deixar naquela lentidão do navio, começando a perceber o caminho do meio, para que agora vocês encontrem chances de se entenderem. Muito obrigado às pessoas que estão fazendo doações para esse canal via Pix. Caso você queira contribuir, é só apontar o seu celular para o QR Code que vai diretamente para o Pix do canal. Seu arcanjo solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Gabriel, eu recebo orientação divina. Repetindo, Arcanjo Gabriel, eu recebo orientação divina. Gratidão, te aguardo no próximo momento.